A falsa religiosidade, se é que eu posso dizer dessa maneira, talvez seja uma das coisas que eu mais desgosto no comportamento do brasileiro. Não é novidade pra ninguém, mas nesse canal eu critico muito coisas do Brasil e coisas que eu acho que poderiam melhorar drasticamente. Mas não existe só problemas no Brasil, né? Existem comportamentos nocivos que eu considero ruins. Coisas da população, até porque muito problema do Brasil, que eu já comentei aqui, muito desrespeito em escola, aqueles problemas de pichação, falta de respeito, som alto, muito disso é causado pelo próprio brasileiro. Então, eu acho bem válido eu comentar sobre esses comportamentos. Lembrando que esse vídeo não é para atacar religião nem nada, até porque eu também acredito em Deus, mas eu vou me estender um pouco sobre essa minha fé, né? Eu vou explicar melhor. De qualquer forma, antes da gente ir para esse tema, se você quiser me dar alguma coisa, vai estar na descrição. E todo mundo que doou, vou estar colocando no final do vídeo, então muito obrigado, vocês são simplesmente incríveis. E lembrando que eu vou usar esse dinheiro para comprar um microfone melhor, porque eu gravo pelo telefone e às vezes não tem como quando tem barulho. Como foi o caso do último vídeo, né, que eu até reclamei sobre isso. De qualquer forma, sem muita enrolação, vamos lá e obrigado. Para poder explicar melhor essa situação da religiosidade e o porquê que eu considero até uma falta de respeito, eu diria isso, né? Enfim, eu vou explicar melhor, mas deixa eu voltar um pouco no tempo. Eu sempre fui de uma família religiosa e desde pequeno eu acreditava em Deus. Só que com o tempo eu fui parando, minha mãe foi parando também, e enfim, deixei a religião de lado. Eu parei de orar, parei de tudo. Só que no Brasil tem uma coisa muito presente. Que é aquela tia, tio, aquela pessoa da sua família que é aquele cristão chato, cara. Isso sempre existe. Sempre existe. Sério. E assim, eu já tive alguns amigos que. Não é que eu tive, tenho. Amigos que não gostam desse tipo de pessoa, porque a pessoa falta arrancar a pessoa pelo braço para poder levar pra igreja. Tudo é demônio, tudo é isso, aquilo. E eu entendo que são pessoas mais velhas, pessoas que, né, muitas vezes têm um pensamento antigo, assim por se dizer. Mas o ponto é o seguinte: existe isso em quase toda a família de amigos meus. Eu não sei se esse é o caso com vocês, mas no meu caso foi desse jeito. E cara, eu sempre fui uma pessoa que não é que eu desacredito de Deus, mas eu também não vou dizer que eu acredito totalmente. Para não soar como uma forma de desrespeitar Deus, né? Essa é a minha opinião, essa é a minha forma de enxergar as coisas. Eu simplesmente, como eu sei que eu não vou para a igreja, como eu sei que eu não leio a Bíblia, como eu sei que eu não sigo o que deve ser seguido por Deus, então eu me convenço de que eu não posso pedir salvação ou esperar que Ele me salve quando eu não faço nada. Mas eu não sou hipócrita. Eu evito esse tipo de comportamento, eu evito ser hipócrita. Isso porque eu sou uma pessoa que ainda ora, entende? Quando esse canal começou a crescer, eu realmente agradeci a Deus e tal. Mas esse é o tipo de comportamento que eu não vejo de forma alguma no brasileiro. E, mais uma vez, não estou generalizando. Nunca estou generalizando. Entendo isso. Mas é o seguinte. O tanto de pessoas que eu conheci, normalmente mais velhas, eu vou deixar isso claro, que acreditam em Deus, acreditam, entre aspas, é incrível, cara. É incrível. Às vezes eu me pergunto, genuinamente, se a religião ela se tornou tão banal assim. Porque, assim, o nosso país é extremamente, como que eu posso dizer, tem muitas pessoas que têm fé. Tem pesquisas, eu vou até colocar aí na tela, que mostram que o nosso país tem muita gente que acredita, demais e demais e demais. Isso é incontestável, entende? Desde quando os portugueses trouxeram a religião pra cá, isso tá enraizado na nossa cultura. Você pode pesquisar sobre essa história básica. Enfim, tem muita gente que vai saber explicar melhor do que eu, mas enfim, isso já contextualiza do porquê que a gente acredita tanto em Deus, né? Mas claro, tem explicações melhores, vou deixar isso claro. Eu já falei, não sou professor de história. Mas é o seguinte, essas pessoas dizem supostamente acreditar em Deus e que não pode cometer tal pecado. E o que não falta, cara, é eu ter alguma tia distante que fala isso e cometer os maiores pecados da minha vida, cara. E não me entendam mal, muitas vezes parece que ela tá tentando me ajudar, me guiar pelo caminho que ela acredita, cara. Só que isso se torna extremamente irritante quando a pessoa parece que quer que você viva naquilo quando você claramente não quer. Entende o que eu tô dizendo? Assim, eu tô falando sobre esse assunto porque pra mim parece desrespeitoso. Tem muitas pessoas aqui no Brasil que têm comportamentos que passa tanto tempo que a gente nem questiona mais. Por exemplo,
Se você for um estudante, até hoje em dia, mas assim, eu não sei como é que era há 40 anos atrás, mas assim, muita escola antigamente, hoje também com toda certeza não deve ter mudado nada, tinha muito rabisco em mesa, pichação, escola, rabisco dos piores possíveis, xingamento, aí vocês sabem o que eu tô falando, o tipo de pichação que tem, não preciso nem explicar, cara. Só que, com o tempo, isso foi se tornando tão normal que você entrava numa sala de aula, né, e você via essas pichações, esses riscos na parede, essas coisas, e você nem ligava, sabe? Cara, se fosse uma pessoa do Japão, uma pessoa, sei lá, da Noruega, Suíça, que tem a maioria das escolas limpinha, que lá não existe isso. Claro, devem existir escolas com pichações e problemas com isso, mas a maioria das escolas são bem organizadas, os impostos são usados corretamente, então sim, são países que, como que eu posso dizer, têm educação. Essa é a palavra certa, eu acho. Nesses países, isso não é normal, cara. Eu não duvidaria nada se uma pessoa dessa se espantasse, entende? É tipo o caso do Japão. Sempre trago o Japão aqui porque tem muita coisa que eu gosto de lá. Mais uma vez, isso não é viralatismo. Eu só tô falando os pontos que eu gosto. Odeio quando falam que eu, nossa, gosto muito de outros países, eu odeio o Brasil. Não, cara, eu amo o Brasil. Eu queria que o Brasil fosse o melhor país do mundo. Mas não é. Essa é a verdade. E se ele fosse melhorar um dia, eu ficaria muito feliz em dizer que eu moraria aqui até eu morrer, sem brincadeira. Mas a verdade é que dificilmente vai melhorar. Essa aí é a verdade, entende? Mas se melhorar, com toda certeza eu moraria aqui. Melhorar no sentido de ter educação, segurança e mais mil e uma coisas. Mas o Japão tem uma coisa muito legal que é o quê? Existem diversos lugares do Japão, se eu não me engano é até a maioria do país, que é muito limpo. Claro, eu acabei vendo, eu consumo coisas sobre o Japão de vez em quando, pessoas que moram lá e tal. E eu vi casos de pessoas dizendo que tá tendo um aumento de lixo e tal, não sei se é comum lá, né? Quem quiser comentar sobre aí pode falar. Mas o ponto é, lá é um país muito limpo. Lá tem muitos lugares sujos, claro, mas tem muito lugar que é limpinho. As pessoas pegam as coisas, jogam no chão. Isso faz parte deles, entende? O brasileiro não tem isso não, cara. Cara, eu lembro de um dia que eu tava voltando, acho que era meio-dia, sei lá, era um curso que eu tava fazendo na época. Eu peguei um papel e assim, joguei no lixo e eu tava andando com meu irmão, cara. Meu irmão que é mais novo que eu. E ele simplesmente jogou no lixo. Quer dizer, desculpa, no chão. E assim, eu olhei pra aquele comportamento e tipo, não é que eu fiquei com raiva dele, mas é o tipo de comportamento que você fica tipo, ele jogou numa normalidade, sabe? Tipo, ele nem sentiu o peso na consciência. E aí, quando você olha pra um geral, quando você olha pra rua, você percebe que a rua inteira tá suja. O que é mais um grão de sujeira no mar de sujeira, entende? Se todo mundo tá fazendo, tá certo. É basicamente isso que parece. E esse é o problema que eu enxergo no Brasil. Muita coisa se normaliza sendo que não é normal, cara. É a questão da religião, que nem eu tô dizendo, cara. Eu vejo muita gente tentando pagar de religioso. Eu tinha uma amiga, eu sempre gosto de contar a história aqui, que, nossa, assim, aconteceu os maiores escarcéu da vida dela. Não vou falar. Escarcéu de mulher, assim por se dizer. Agora vão falar que eu tô sendo machista, isso aqui. Não, pelo amor de Deus. Mas é aquele papo de não ser uma santa. Vocês sabem o que eu tô dizendo. Passado um tempo, agora eu sou de Deus. Nunca vim pra igreja. Passado um tempo já tá em bebida em festa de novo. Pô, cara, eu não sou a pessoa que vou comandar a vida de ninguém. Assim, eu nem me importo, entende? Você quer beber, você quer fazer isso, quer apostar, faz o que você quiser, entendeu? As pessoas com quem eu me importo é minha família e as pessoas que estão nesse canal. Eu sempre falo minhas opiniões e o que eu acho, entende? Como uma forma de expressar o que eu realmente acredito. Então, assim, pouco me importa se você vai morrer fumando, bebendo, em vício, aposta, eu não tô nem aí, sem brincadeira. Mas uma coisa é você fazer isso no seu direito, outra coisa é você fazer isso desrespeitando a religião. Porque pra mim parece um desrespeito, entende? Quando a pessoa fala, acredite em Deus, nossa, que coisa maravilhosa, Deus é incrível, e ela faz as maiores atrocidades, cara. Eu tenho pessoas que eu conheço que, nossa, acredite em Deus e trata os filhos igual. Sim, cara. Aquela coisa horrível, cara. Horrível mesmo. Você se pergunta como uma pessoa dessa pode ser religiosa. Eu não me considero religioso porque eu considero até uma falta de respeito dizer isso. Entende? E muitas vezes eu nem sei se eu posso dizer que eu acredito em Deus. Eu digo que eu acredito, mas eu também sou consciente de dizer que como eu não faço nada por ele, eu não posso esperar que ele me salve, entende?
Se ele existir, claro. Então, assim, eu tento manter essa linha tênue entre o respeito e a fé. Eu não sei explicar muito bem, não sei se vocês estão pegando a ideia. Mas o problema, cara, é que muita gente no Brasil não tá nem aí. A religiosidade não sei pra onde foi, cara. Sem contar casos de escândalos de pastor. Porque assim, eu vi um dado muito interessante que dizia que acho que era cada uma semana, sei lá, ou um dia, uma igreja era aberta no Brasil, cara. Vamos ser realistas. Se uma igreja, desculpa, se uma igreja é aberta por dia no Brasil, não sei se eu vou achar isso, então não posso confirmar. Mas assim, eu realmente vi isso. É aberta por dia no Brasil? Como que você vai dizer que isso é porque todo mundo acredita, todo mundo quer virar pastor, cara? Isso só pode ser algum esquema pra ganhar dinheiro, cara. É o que me parece. Me desculpem se não parecer pra vocês, entende? E aqui, se todo mundo quiser ignorar essa parte do vídeo, eu vou respeitar totalmente, porque eu não tenho como provar o que eu tô falando, entende? As outras eu tô explicando ponto a ponto, mas isso aqui eu não tenho como provar porque eu não achei a notícia. Então, se você quiser acreditar, acredite. Se não quiser, tudo bem também. Mas o ponto desse vídeo, cara, é que parece que a religião pra muitas pessoas se tornou uma coisa banal, cara. E eu falo isso porque é o seguinte, eu tenho um amigo que eu já comentei aqui no canal, mas cara, sinceramente, é uma das pessoas que mais acredita em Deus. Se batizou, vai pra igreja, lê a Bíblia. Cara, eu nem sou uma pessoa que consome muito Bíblia, mas eu achei interessante, sabe? E eu pedi pra ele me explicar, então eu realmente achei interessante, quero saber mais sobre Deus, sobre isso, aquilo. E cara, você vê a empolgação da pessoa, entende? Ela quer fazer aquilo. Aí como que pode chegar um monte de gente que supostamente acredita em Deus e tentar te convencer, sabe? É uma coisa absurda no meu ponto de vista, é um desrespeito assim, sabe? É tipo aquela questão da galera, como é que se fala? Aquelas pessoas que acreditam no... Desculpa, eu esqueci como é que se fala. Esqueci o nome do Deus, mas é o Deus dos... Ah, eu não vou saber, desculpa. Juro que o nome me perdeu. Mas as pessoas têm, né, esses deuses que se falarem mal, eles faltam matar as pessoas, entende? E assim, eu não tô dizendo pra ser que nessas pessoas, gente, por favor, não façam isso. Eu não tô dizendo pra matar ninguém porque desrespeitam o seu Deus. Mas mostra que elas se importam muito, cara. Aí, me parece muito absurdo as pessoas no Brasil quererem simplesmente ignorar, sabe? Ah, acredito em Deus, a pessoa tá em farra, entende? Parece que a visão que eu tenho é que muita gente que tá no Brasil acredita, entre aspas, em Deus, entende? E quer pagar de religioso, cara. Pra mim parece um desrespeito, assim, muito grande, cara. É aquela coisa que eu falo. O brasileiro tem muito e muito comportamento que eu discordo muito, e esse é um deles, cara. Como que pode alguém dizer tanto em acreditar em Deus e fazer tanto o contrário, cara? Eu sempre tento andar ali conforme as coisas que eu acredito, mas eu também tento seguir um pouco das coisas de Deus, assim por se dizer. Uma coisa que eu percebi, muito engraçada na verdade, é que muita gente, e isso se inclui a mim, simplesmente não vai para as coisas de Deus, não quer ser mais ativo, não quer ser mais próximo de Deus, porque vai perder sua liberdade. Eu digo isso por quê? Porque todo mundo sabe que quando você quer seguir a Deus, você vai perder muita coisa. Muita coisa, tipo, não é perder fisicamente, é você vai deixar de fazer muita coisa. Você não pode ficar com alguém antes do casamento, você não pode ficar bêbado, você não pode fazer mil umas coisas. Eu não sei porque eu não li a Bíblia. Eu li pouco, eu comecei em Gênesis e parei e tal. Então eu não entendo muito sobre o assunto, realmente não entendo, então eu não posso falar sobre isso. Mas muitas coisas eu sei que você não pode fazer a partir do momento que você está seguindo as regras de Deus passo a passo, os mandamentos, as coisas. E muita gente não quer se comprometer com isso de forma alguma, cara. O problema do brasileiro é que tem gente que fala que se compromete e não se compromete nem um pouco, cara. Eu, do meu ponto de vista, do que eu acredito, eu sei que muita coisa eu vou ter que parar de fazer. E justamente por saber que eu tô em um momento da minha vida que eu não seria capaz de fazer essas coisas 100%, ou ao menos fazer um pouco delas, eu nem tento porque eu não quero ser uma pessoa desrespeitosa com Deus, entende? De qualquer forma, esse foi um assunto que se estendeu bastante e, no geral, acho que esse vídeo pode ser resumido naquela sua tia chata que fala que acredita em Deus e que você tem que parar com isso porque isso é coisa do demônio, só que ela mesma não segue absolutamente nada do que tá falando. Eu acho que eu posso resumir esse vídeo dessa forma. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o feedback de vocês sobre o que vocês, né, acharam do vídeo, porque, né, eu quero trazer temas, eu diria, coerentes. Coerentes no sentido de não ser tão desconexo com o canal, porque esse é um medo que eu tenho de trazer uns assuntos muito estranhos e ninguém gostar, não sei.
Mas de qualquer forma, assista esses outros 2 vídeos aqui, um falando sobre som alto no Brasil e outro falando sobre alguma coisa que eu não sei, que vai estar recomendando. Obrigado por assistir e obrigado a todo mundo que doou pelo Pix. Se inscreva aí, até o próximo vídeo.